O Jornal do Meio-Dia está de volta e a reforma tributária promoveu mudanças nas leis que regulam os impostos em todo o país. O presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Leonardo Bortolin, afirma que a nova legislação tem gerado pânico nos municípios e pode reduzir os investimentos nas cidades. Segundo ele, Mato Grosso pode perder até 8 bilhões de reais em arrecadação com as alterações que foram aprovadas em Brasília. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Leonardo Bortolin. Boa tarde, presidente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Uma alegria estar aqui no Jornal de Meio-Dia novamente. Presidente, nessa questão aí da reforma tributária, o que é possível ainda para diminuir os prejuízos do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, dos municípios? Bom, Lúcio, veja, a reforma tributária ela não se tratou de uma bandeira de partido A ou B. A reforma tributária ela foi pensada foi aprovada, em sua grande maioria, pelas grandes bancadas, ou seja, pelo Estado de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. Essa modelo de reforma tributária, em que pese ele ter simplificado o modelo nacional, mas ele foi pensado no consumo e não mais na origem. Então, quando eu afirmo que o Estado... Beneficia o Estado onde se consome muito e prejudica aquele que só produz. Exatamente. Então, você imagina todo o esforço que foi feito. Eu pego o meu exemplo em Primavera enquanto prefeito, de ter conseguido dar subsídios, incentivos, levar grandes indústrias para lá para ajudar economicamente o município e o Estado, gerar emprego. Esse tributo que antes ficava para o Estado com reflexo aos municípios, isso não pertence mais a Mato Grosso. Isso vai ser lá no destino final onde vai ser consumido, por exemplo, o etanol de milho, que sem dúvida foi um setor que mudou a realidade econômica e industrial do Estado de Mato Grosso. E todo o tributo que ficava oriundo dessas indústrias aqui, ele vai para o consumo final. Então, automaticamente, por mais que fale que nenhum município terá perca, que terá um fundo compensador, mas ele não vai repor a perspectiva de crescimento que se tinha dos estados e dos municípios. Além do mais, em 2033, acaba-se os incentivos fiscais. Então, Mato Grosso, um estado de extensão continental, atrasado na logística, um estado que não tem consumo. Qual é o atrativo para uma indústria vir para Mato Grosso? Sendo que vai tirar o poder da competitividade, tirar a condição de poder disputar com estados populosos, grandes consumidores como São Paulo, como outros estados da nação. Então, me assusta muito a reforma tributária da forma como ela está concebida, tanto pelos fins dos incentivos fiscais, como também a mudança da natureza tributária da origem para o consumo, o fim do ISS e do ICMS se tornando IBS, que de alguma forma também tende aí a tirar a autonomia desse recurso, que era antes um recurso 100% para o investimento do município e o ICMS para os investimentos dos estados e municípios também, né? Então, é muito preocupante. Os municípios vão ter que melhorar a arrecadação própria, vão ter que fortalecer a receita do ISS até o ano que vem. O sentimento que eu tenho da reforma tributária é um exemplo, como se nós estivéssemos participando de uma partida, de um jogo, que não tá claras as regras ainda, né? O comitê... Mas tem como mexer nessas regras? Lúcio... Para que o prejuízo não seja tão grande como o senhor falou aí. Muito complicado. Muito complicado. Já foi aprovado. Porque ela já foi aprovada. Outra coisa, qualquer aprovação na Câmara Federal vai vencer quem tem mais representatividade. Então, Mato Grosso, com a bancada que nós temos, nunca nós vamos ganhar uma votação de estados populosos, que tem uma proporcionalidade de deputados federais muito maior. Presidente, e diante desse cenário nada otimista para o nosso estado em específico, quais são as estratégias que os municípios já estão desenhando para esses próximos anos? Porque no momento a gente ainda não sente os reflexos, mas em breve, conforme o senhor nos explicou muito bem, isso será sentido e o desenvolvimento dos municípios será afetado. Então, qual é a estratégia? O senhor falou em fortalecer, vai ter que aumentar imposto municipal? Como que será isso? Olha, nós temos grande parte dos municípios do estado que ainda não tem uma planta genérica de valores de IPTU instituída, que não cobra taxa de lixo, que não tem uma atualização do cadastro imobiliário,
Então, tudo aquilo que é de receita própria dos municípios, os municípios vão ter que performar melhor. Ou seja, isso significa aumentar? tributar. Não, em alguns vão ter que criar o tributo. Imposto. Né? Não Aumentar. tem outra alternativa. Como que você vai conseguir fazer investimento, seja na saúde, seja na educação, se você não tiver recurso no caixa? Né? Assim como, a partir até o ano que vem, a receita do ISS ela vai servir como um fator preponderante para o seguro-receita dos municípios na distribuição do IBS. Então, veja, de 2019 a 2026 é um tempo em que vai ter uma base do ISS para compor a distribuição do IBS. Então, veja só, Lúcio, as regras já começaram, né? Não está claro ainda, os municípios não estão participando das discussões, porque ainda tem uma briga judicial entre a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos para a composição do Conselho Superior do IBS. Então, os estados estão tomando decisões e os municípios não estão participando dos fatores que vão ser determinantes para a distribuição desse IBS, para as regras de distribuição. Então, é um assunto, e assim, no estado, Lúcio, eu posso dizer que o estado está muito bem representado pelo secretário Rogério Gallo, secretário de Fazenda do Estado, que neste tema ele tem sido uma referência nacional, mas que infelizmente, por maior participação que todos nós tenhamos, foi montado um grupo gestor para discutir a reforma tributária com a MM e a Secretaria de Fazenda do Estado, mas infelizmente nós não estamos conseguindo ver andar junto ao Congresso Nacional melhoras para estados como o nosso, que não tem consumo, mas que tem a produção. E a reforma tributária que fizeram propaganda que seria criada para diminuir os impostos, pelo que o senhor acabou de falar, vai ser diferente. Os municípios vai ter aumento de IPTU, vão cobrar taxa de lixo e o senhor disse aí também uma outra coisa, né? São ferramentas, os municípios vão ter que melhorar a receita própria. É aumentar imposto. Vai ter que aumentar. Seja, era para diminuir e vai aumentar. É que ele diminui a quantia de impostos. Só que, infelizmente, nessa mudança do tributo da origem para o consumo, os estados que têm grande consumo, estados populosos, vão, sem dúvida alguma, se beneficiar. Ou seja, essa propaganda dita que simplifica o sistema tributário pode até diminuir a quantidade, as espécies de tributos, mas no final a carga tributária vai ficar mais pesada. Não tem outra alternativa, presidente? Não vai ter outra alternativa. E dessa forma complica muito a vida do cidadão, não é? Mas a única maneira que os municípios podem ter realmente de não frear o crescimento, o desenvolvimento? Os municípios eles vão ter que procurar o desenvolvimento regional através do turismo. Está aí um setor que precisa se aprimorar muito. Vão ter que investir, verticalizar a economia. Então, não se tem uma receita fácil para essa solução. Presidente, falar um pouquinho aí de política. O governo do Estado colocou a deputada Janaína Riva lá no final da fila na questão das emendas. Ela teve até que entrar na Justiça. Aí vem o deputado Juarez Costa e fala assim, olha, tem que reaproximar a Janaína de Mauro Mendes. Ele está fazendo o jogo de quem? Do MDB ou do Palácio Paiaguás? Não, o Juarez, primeiramente, eu acredito que o que ele tem a fazer é distensionar essa discussão, porque o processo vai ser definido quem será candidato somente o ano que vem. Não tem por que continuar um racha ou a gente optar por candidato a governo A ou B no momento antes de final do ano. Eu, particularmente, defendo hoje, em primeiro lugar, a candidatura da deputada Janaína a uma das duas vagas ao Senado. Isso é muito claro e esse é o pensamento do MDB e esse também é o pensamento do deputado federal Juarez Costa. E posso falar isso com convicção por ele, Lúcio. Agora, é claro que o que a gente não quer é que comece uma polarização de uma briga a partir de agora, que se intensifique isso, faltando um ano antes da eleição. Mesmo sabendo, e aqui eu acredito muito, que grande parte de toda essa discussão não partiu da Janaína. A Janaína isso que eu ia colocar, se defendeu. Esse boicote político ao deputado Janaína
partiu do Palácio Paiaguás. Partiu do Palácio Paiaguás, com certeza, em relação à questão da emenda, da interferência na discussão da primeira secretaria da Assembleia e dentre outros temas que aconteceram no bastidor. A preocupação aí é com a candidatura dela ao Senado. Esse é o temor do Paiaguás. Olha, eu acredito, veja só, eu não tenho por que eu não votar na Janaína e não votar no Mauro Mendes. São duas vagas. O Mauro tem sido um bom governador. Agora, eu acredito que talvez o distanciamento seja o medo dela ser uma escolhida como vice pelo candidato a governo, pelo candidato natural do governo, que é o nosso vice-governador Otaviano Pivetta, que todo mundo sabe da relação muito próxima que Janaína e o Pivetta tinham. Mas que não tem mais. Não, é claro que tudo que aconteceu durante o último ano criou arestas. Agora, é claro que a política ela é muito dinâmica e a arte de dialogar e construir. Né? Nós não vamos fechar, enquanto MDB, a porta para nenhum dos candidatos a governo. Né? Seja o senador Wellington, seja o senador Jaime, seja o vice-governador Pivetta. Eu acredito que agora o momento do MDB é de construir diálogo. Mas a deputada posicionado à vaga de Senado da Janaína, que disso nós não abrimos mão. Ela já disse, olha, do Senado, ela disse que não vai recuar. Não recua. E eu sou testemunha ao lado dela, tenho percorrido o Estado ao lado da deputada Janaína, que está num ritmo frenético de pré-campanha, construindo diálogo não somente com a base partidária, mas com as lideranças por onde a gente percorre. Agora, presidente, o senhor é do MDB, claro. Como o partido está se preparando para as próximas eleições? Porque é um partido antigo, heterogêneo, é visto como do centrão, às vezes caminha um pouco à direita, às vezes com a esquerda. Temos declarações até do presidente aqui de Cuiabá, se não me engano, que o partido não pode caminhar com a direita. Vimos um movimento da deputada Janaína, que é presidente estadual, nesse sentido. Por outro lado, o Lúcio bem lembrou dos deputados federais, que não estão caminhando com ela. Muito se diz que até poderiam sair do partido. O MDB sai perdendo com essa divisão? Está dividido ou não? Olha, primeiro dizer que em relação à questão das chapas de deputado federal, eu acredito que talvez só os republicanos que têm ela fechada. O restante, nenhum tem chapa para apresentar formada ainda. Acredito que o PL e os republicanos. O restante estão tudo dialogando e construindo. Então, o Juarez, eu posso te garantir que, independente de qualquer cenário, ele caminha com a Janaína, que é o compromisso 01 para Senado dele. Então, eu não consigo ver essa forma, por mais que tentam enfraquecer o projeto da Janaína, qual é a narrativa que querem construir? Não está conseguindo formar chapa. Mas o MDB, na última vez, fez 4 deputados estaduais com 11 candidatos. Esse ano nós temos um rascunho de 29 nomes para estadual, ou seja, acima dos 25, que é o limite. Então nós vamos brigar para manter as 4 e brigar na quinta vaga para deputado estadual. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Obrigada e uma ótima tarde.